Fala galerinha, tudo bem? Na nossa aula de hoje falaremos sobre fontes de energia. Esse é um assunto muito bacana, muito interessante, onde a gente vai poder aqui dar um pontapé inicial para falar sobre alguns assuntos e que vai ser muito bacana pesquisar depois, tá certo? Então, quando a gente está falando aqui de fontes de energia, um aspecto que precisa ficar muito claro para nós é justamente do que nós estamos falando. Então, ao falar de fontes de energia, a gente tem que pensar em duas questões fundamentais. Nós temos que pensar aquilo que são recursos naturais e aquilo que são recursos artificiais, tá certo? Então, quando a gente pensa aquilo que a natureza nos provê e aquilo que nós, enquanto seres humanos, podemos trabalhar em cima dos recursos que temos e produzir artificialmente, tá certo? Então a gente tem que pensar que a energia faz parte desse processo, tá? E por fazer parte desse processo, a gente tem justamente mecanismos onde a gente consegue produzir energia com aquilo que a natureza diretamente nos propõe e outros no qual a gente produz de forma ao manipular esses recursos que nós temos disponíveis, né? E essa energia, galera, a gente usa para muitas coisas. A gente usa energia para fazer com que os veículos andem, né? Porque a gente precisa de calor, porque a gente precisa de energia elétrica, né? E para muitas outras coisas. Quando a gente está falando de energia, pessoal, não pensem exclusivamente em energia elétrica, tá certo? Quando falamos de energia, nós falamos de vários tipos de energia, tá certo? Energia elétrica é um desses tipos, tá ok? Então nós temos que pensar que essa relação de produção de energia, ela está diretamente relacionado às questões ambientais, porque se nós buscamos no meio ambiente mecanismos e meios para gerar energia, a nossa relação com o meio ambiente está diretamente ligada. E a gente pode ter relações de produção de energia que são de baixo impacto, tá, no meio ambiente, ou aquelas que são de alto impacto. E isso a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Outra questão importante que está diretamente ligado com isso é justamente quando a gente está falando então de energias que são renováveis no ambiente natural e aquelas que são não renováveis. Ou seja, quando a gente utiliza do meio ambiente, algum recurso que ele não se renova. Ou seja, nós vamos consumindo até que chegue o momento que ele se finda. Tá certo? Então, vamos seguir. Então vamos pensar o que são essas fontes renováveis, tá certo? Quando a gente pensa na palavra renovação, ou seja, alguma coisa que está sendo renovada de alguma forma, né? E quando a gente pensa nisso, a gente pensa num processo natural que essa fonte está sendo renovável, tá? Agora, o fato dela ser renovável não significa que ela não acabe nunca, tá certo? Ou seja, que ela é inesgotável, tá? Nós vamos ter um exemplo aqui claro de que uma fonte pode ser renovável, ou seja, no meio ambiente ela se reconstitui, mas que por outro lado, na condição que ela nos é oferecida, ela pode ser alterada, o que torna ela esgotável em algum determinado momento, tá certo? Então, tudo vai depender da ação humana. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que nem toda fonte de energia ela é limpa. O que a gente quer dizer com esse limpa? Que ela não está causando danos ao meio ambiente na sua produção. Tá? A gente pode ter uma energia renovável, a gente pode ter uma energia inesgotável, mas a gente pode ter uma energia que também a gente qualifica ela como suja, porque ela provoca um impacto ambiental que pode ser mais grave ou mais severo. Tá certo? Vamos trabalhar com alguns exemplos para vocês entenderem, tá? Energia eólica, tá certo? Então, quando a gente fala de energia eólica, nós estamos falando de um recurso extremamente importante na produção dessa energia, onde nós falamos do vento, tá certo? Então, o vento é a fonte para se produzir energia eólica. Ela é renovável, tá? E também é inesgotável, tá?
Por que a gente está falando isso? Porque não importa as condições, mas a gente sempre terá no nosso meio ambiente os ventos, né? É claro que para que esse vento seja utilizado como geração de energia, é preciso uma intervenção, uma ação humana, mas a gente sempre terá o vento disponível. Algumas regiões do planeta, esse vento tem um potencial de geração de energia muito alto pelas condições do território, né, pelas condições até térmicas, outros menos, tá? E isso vai variar de região para região. E como que isso funciona, galera? A gente tem então grandes equipamentos que possuem turbinas e essas turbinas são geradas pelo movimento do vento. Então o vento movimenta grandes hélices, essas hélices geram as turbinas e as turbinas então são capazes de, por meio da energia mecânica, porque é do movimento, então quando a gente fala de movimento, nós estamos falando de energia mecânica, e elas produzem então, a partir desse movimento mecânico que é produzido pelo vento, se produz energia elétrica, tá? E por que isso então não acontece no mundo inteiro? Por que a gente não vê energia eólica acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Existem duas questões. Primeira é justamente a questão das condições geográficas que tornem o ambiente potencialmente produtivo na energia eólica, e a gente tem que pensar a questão da intervenção humana, que são os equipamentos. Então, é preciso que eles sejam instalados, que eles sejam produzidos e instalados. E depois é preciso que se haja manutenção deles, tá? E isso é muito caro. E aí acaba que o valor da energia também fica elevado. E isso ainda não é muito interessante. Então hoje a gente percebe que alguns países, como Estados Unidos, como China, como Alemanha, elas descobriram regiões dos seus países que têm um grande potencial na produção de energia eólica, ou seja, essas regiões, por realmente ventar muito, ter uma boa condição de produção, né, acaba valendo a pena investir alto, tá? Mas outros países ainda não conseguiram, justamente por ainda ser de alto custo, implementar esse tipo de tecnologia de produção de energia, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês também, para que vocês tenham uma ideia, imagens que mostram esses grandes geradores de energia eólica, tá? Como vocês podem ver, aqui ele está sobre a água, ele pode ser instalado sobre a água sem nenhum problema, ele terá bases aqui, né? E aqui nós temos as grandes hélices que fazem então esse movimento a partir da captação do vento. Então o vento passa por entre as hélices, gera o movimento, esse movimento então, esses equipamentos são ligados a aerogeradores, e esses aerogeradores, por meio do movimento da energia mecânica, produzem energia elétrica. Aqui é uma outra condição, mas apenas porque está na Terra, numa região de terra, mas ele tem a mesma função e o mesmo funcionamento. Tá certo? E energia solar, galera? Vamos falar de um outro tipo de energia aqui também. Nós estamos falando também de uma fonte de energia que ela é inesgotável, tá certo? E ela é renovável, tá certo? E aí nós temos que pensar que essa energia solar, ela pode ser aproveitada de mais de uma forma. Então, do que nós estamos falando exatamente? Nós estamos falando de recursos que geram a energia por meio do processo chamado fotovoltaico e pelo método térmico, tá certo? Então, o que a gente está pensando? No fotovoltaico, a gente está falando de células elétricas, né, de natureza elétrica, que elas captam a luz solar e transmitem, por meio de um processo de conversão, esse potencial de geração de energia para baterias, tá? E para a própria rede de energia. Então, vai acontecer duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem, por esse sistema fotovoltaico,
a produção de energia direta depois de passar pelas células fotoelétricas, e a gente tem uma parte dessa energia que pode eventualmente estar sobrando, onde ela vai para baterias. E as baterias armazenam a energia elétrica. Isso também, pessoal, tem um outro sentido. Até porque a gente tem que pensar que a energia solar, né, ela tem uma questão de modo muito óbvio, ela está diretamente ligada à luz solar. Né? Então, onde a gente tem uma dependência da energia solar, o que, que acontece? Na hora que o Sol se põe, que a energia solar não está então mais presente naquela relação elétrica, mas aí a energia que foi gerada ao longo do dia, que foi armazenada nas baterias, passa a ser distribuída então pelas baterias até que o Sol nasça de novo e voltemos a ter o efeito fotoelétrico acontecendo aí. O outro processo, que é o térmico, é por aquecimento da água. Então, o que, que acontece? A luz solar é capturada por meio dessas placas. Essas placas geram calor e aquecem a água. Ao aquecer a água, a gente precisa pensar num termo muito básico desse processo. A água, quando ela é aquecida, ela gera vapor. E o vapor pode fazer o movimento de geradores de energia por meio do vapor. Então, o vapor faz o seu papel de ser o combustível para fazer com que motores sejam movimentados e se gere energia elétrica a partir do vapor, tá certo? E não somente a água, tá, galera? Tem outros líquidos que também podem ser utilizados. A energia solar também tem um problema. O custo de instalação e manutenção também é bastante alto. É menos do que o eólico, tá? Mas ele também é alto. E eu trouxe para vocês aqui, galera, uma foto que vocês vão reconhecer. Esse espaço que está aqui é uma usina de energia solar, tá certo? E essa usina de energia solar aqui foi a primeira a ser instalada no Vale do Paraíba e ela foi instalada em São José dos Campos. Essa usina de energia solar aqui, ela pertence à fábrica Johnson Johnson. Então, a fábrica Johnson instalou essa usina de energia solar para que ela possa utilizar essa energia dentro da fábrica e, com isso, economizar grandes somas de recursos com relação ao pagamento de energia elétrica. Tá certo? Então, a primeira do Vale do Paraíba está aqui instalado em São José dos Campos. Bacana, né, pessoal? Tenho certeza que a maioria não sabia disso. Na sequência, nós vamos falar aqui da energia hidrelétrica, tá certo, pessoal? Quando a gente está falando de energia hidrelétrica, a gente está falando justamente da questão da água, né? Então o ser humano criou um sistema onde ele aproveita o movimento das águas para gerar turbinas e essas turbinas geram eletricidade. Só que o que acontece? Em muitos locais, a força da água não é suficiente para gerar esse movimento, para produzir o movimento de grandes geradores. Então o ser humano desenvolveu uma técnica onde ele precisa ter uma demanda de energia elétrica, ou seja, ele precisa produzir energia elétrica. Existe água corrente nesse local, mas a água não é suficiente para gerar, para fazer o movimento dessas grandes turbinas. O ser humano vai lá e represa o rio. Quando a gente represa a água acumula muita energia. Isso vocês podem fazer, gente, num simples teste, tá? Se você pega a mangueira, né, de água, abre a mangueira e deixa a água saindo, vocês vão perceber que essa água sai com uma determinada força. Se você colocar o dedo na saída da mangueira e tapar aquela saída de água, tá? Em alguns instantes a água vai começar a vazar no espaço dos seus dedos e a mangueira. Por quê? Porque a força da água ela está empurrando para sair. Se você fizer uma pequena aberturinha no espaço entre o seu dedo e a mangueira, você vai observar que aquele pequeno fluxo de água que saiu, apesar dele ser pequeno no seu fluxo, ele é muito intenso na força. Por quê? Porque com o seu dedo você represou a água, tá? E aí é isso que o ser humano aprendeu a fazer. Então ele constrói essas usinas
que são chamadas de usinas hidrelétricas, muitas vezes fazendo esse represamento, a barragem, né? O que também tem um grande impacto, porque quando você represa a água, você aumenta o volume, né? Porque você tem que juntar muita água, e aí tudo que estava ali vai ser inundado, né? Então isso é um impacto também muito significativo. Mas por outro lado, apesar do impacto na região pelo alagamento ser muito significativa, na geração da energia não tem emissão de poluentes. Então, existe um lado negativo e existe um lado relativamente positivo, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês também uma imagem que é da hidrelétrica de Itaipu, que ela fica entre o Brasil e o Paraguai. Como vocês podem ver aqui, nós temos um grande represamento de água, né? Então o rio ele foi represado por meio de uma construção humana, né? Então essa água que antes da represa ela corria de forma direta, e aí o ser humano foi lá e construiu essa grande barragem. Nós temos aqui os geradores que ficam junto do paredão. A água é liberada aqui onde ela faz muita força, e aqui passando por debaixo desse grande paredão que vocês estão vendo, ela bate nos geradores com muita força, gira as hélices que estão ali nas turbinas, e aí por meio desse movimento gera-se bastante energia elétrica. Aqui na lateral é um controle de fluxo de água, galera. O que, que acontece? Aqui é o represamento de geração de energia, onde eu estou aqui marcando para vocês, ó. Só que eventualmente a gente pode ter um período de chuvas e o nível dessa água suba. Se o nível dessa água subir, ele não pode ultrapassar a altura da barragem, porque senão essa água vai transbordar e vai arrebentar tudo que tiver aqui. Então, o que, que o ser humano produz junto com o represamento? Barreiras de contenção, tá? Essas barreiras de contenção que estão aqui na lateral, elas são utilizadas toda vez que o nível da água sobe muito. Então, quando o nível da água sobe muito, eles abrem essas portas e a água é liberada por aqui. E isso controla o nível da água do outro lado, onde é gerada energia, tá certo? Então, isso nunca vai acontecer, justamente porque quando chega num determinado nível aqui, eles abrem aqui para manter o nível sem riscos de ultrapassar a barragem, tá certo? Uma outra fonte de energia, galera, que a gente tem, ela é chamada de biomassa, tá certo? Então nós falaremos aqui um pouquinho sobre esta fonte de energia. Quando a gente fala de biomassa, a gente está falando da queima de algum tipo de substância, tá? E essa queima gera calor, e essa geração de calor é utilizada na produção de energia, tá certo? Que materiais a gente pode utilizar nessa biomassa? E eu peço para vocês ficarem muito atentos dentro dessa questão do nome, justamente a biomassa. Fiquem atentos a esse aspecto do nome, tá certo? Então nós podemos partir do princípio, quando falamos de biomassa, que lenha é um dos materiais que pode ser queimado, bagaço de cana é um outro material que também pode ser utilizado, resíduos da indústria agrícola também podem ser queimados, restos florestais também podem ser queimados, e até mesmo, pessoal, os excrementos, tá? Como por exemplo os excrementos do gado, tá? Que eles são bastante utilizados não só para adubo, mas também para a produção de biomassa que gera energia, tá certo? Então, porque a gente tem que pensar que esses excrementos que são liberados pelos animais também são compostos químicos, e esses compostos químicos também podem ser utilizados, tá? A gente tem que pensar que esse tipo de recurso é renovável. E por que, que ele é renovável? Porque seja dos restos florestais, por exemplo, que são utilização de plantio, corte, manejo e depois o replantio,
ou seja, se utiliza de uma área para fazer um determinado plantio, é feito o corte para a utilização da madeira, depois esse terreno fica em descanso e depois volta a ser produzido. Nesse período de corte também gera restos, né? Aqueles resíduos da madeira que não serão utilizados, e eles podem também se tornar biomassa. Os resíduos agrícolas, que são em grandes proporções, porque a produção agrícola, principalmente em nosso país, é muito alta, né? E a gente tem, a partir dessas gerações, produção de energia. Uma das principais fontes, a gente tem que pensar, é que ao se utilizar da biomassa, existe um produto dela. O que seria esse produto, galerinha? Se nós estamos falando de queima, vai haver no meio ambiente a eliminação de alguma coisa, tá? E que produto é esse? Ele é chamado de dióxido de carbono, tá? Então, essa queima desses produtos vai produzir dióxido de carbono que vai sair junto da fumaça que é produzida durante a queima. Agora, esse dióxido de carbono, pessoal, ele é utilizado pela própria vegetação. Ou seja, a vegetação natural do meio ambiente utiliza esse dióxido de carbono nos seus processos naturais, que são, e o principal deles é a fotossíntese, tá? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos então a queima de um determinado produto, tá certo? E ela vai gerar fumaça. Essa fumaça estará com dióxido de carbono. Porém, a gente tem as árvores do meio que utilizam o dióxido de carbono que está presente nessa emissão nos seus processos de fotossíntese, que são tão importantes nessa vegetação que é o meio vegetal, tá certo? Então, o que precisa ser equilibrado aí? O que precisa ser equilibrado é que a quantidade de queima não deve ser superior do que a capacidade das árvores de utilizar esse dióxido de carbono. Porque senão o que vai acontecer? Se as árvores não dão conta de utilizar esse dióxido de carbono, o excesso dele vai ficar no meio ambiente, o que gera poluição, tá certo? Então é preciso haver um equilíbrio entre a queima e a utilização deles, tá certo? Nesse sentido, a gente também fala dos biocombustíveis, tá? E os biocombustíveis, eles também são enquadrados num tipo de biomassa, porque eles também utilizam esses resíduos, eles também utilizam os restos, né? Então, a sua produção está diretamente ligada. Então, um dos produtos da biomassa também é o biocombustível, tá? Então, nesse sentido, por exemplo, o diesel que hoje é produzido no Brasil, que é combustível para ônibus, caminhões, uma parte desse combustível é biomassa, é feito de biocombustível. E a intenção é que ao longo dos anos, esse biocombustível, que é produto da biomassa, se torne cada vez maior para que vá diminuindo as queimas de outros produtos poluentes e vá sendo substituído pelo biocombustível, né? Um outro combustível que vocês conhecem bastante, que também é produto da biomassa, é o etanol, né? E por que o etanol é considerado biocombustível? Porque ele é produto da cana, né? A partir da manipulação e do refinamento desse tratamento da cana-de-açúcar, um dos produtos é o etanol, né? E aí, é claro, existem outros tipos de subprodutos que também podem ser criados através de outros vegetais. Por exemplo, mamona, milho, que também podem gerar biocombustível. Muito interessante, né, galera? Seguindo aqui em frente, nós vamos então falar agora das usinas de biomassa, para que vocês tenham uma ideia de como que isso funciona. Então, nas imagens que vocês estão vendo aqui, o que nós temos? Aqui nós temos uma usina de biomassa,
ou seja, onde os produtos são colocados em esteiras e eles passam por dentro dessa usina, justamente para que esses mecanismos da usina possam tratar esses resíduos, né? E a partir desse processo mecanizado que acontece aqui, nós temos aqui, essa foto que ela não está aparecendo por completa, mas existe a questão da caldeira, né? A caldeira fica posicionada num outro local desse processo industrial aqui, que é onde de fato acontece a queima. Aqui a gente está vendo a separação e o encaminhamento dos produtos. Na caldeira, que não está aparecendo na foto, mas aparece aqui nesse esquema, é justamente onde de fato acontece a queima. Então, esse produto ele é queimado no forno, né? Esse forno, pelo aquecimento, ele vai ferver essa água. Essa água fervendo, ela gera vapor. O vapor gera muita pressão e essa pressão faz com que a turbina gire. A turbina girando, ela produz o movimento também dos geradores elétricos que então produzem energia. Então é esse movimento que acontece dentro de uma usina de biomassa. Então parte para a queima aquece a água, o aquecimento da água gera vapor, o vapor passa por esse processo de pressurização justamente em função da sua condição vaporizada. Na sequência, esse vapor sob pressão vai então gerar as turbinas. As turbinas provocam o movimento dos geradores, que por consequência geram energia elétrica. Então, esse é o processo que se constitui, pessoal. Uma outra energia muito interessante para que a gente possa falar, pessoal, é a energia das marés, que também é chamado de maré motriz, tá? Se vocês olharem para o mar, vocês vão observar que na região das praias a água está sempre em movimento, né? Vocês observam isso por meio das ondas, então fica muito visível isso para vocês. E esse movimento das águas também pode gerar energia, né? E aí, para que isso possa ser feito, foram desenvolvidos equipamentos que, a partir do movimento da água, eles geram turbinas, né? Eles geram o movimento das turbinas e o movimento dessas turbinas também gera energia, tá? Então, essas fotos aqui são de dois tipos diferentes de equipamentos que estão vinculados à energia das marés. E aí, pelo esquema, vocês podem observar aqui que nós temos esse movimento que é feito por hélices. Então, essa água que está em constante movimento aqui embaixo faz com que as hélices se movimentem e o movimento delas geram turbinas e essas turbinas geram energia, né? E esse esquema aqui, ele é um pouquinho diferente. Além dele ter hélices que estão para baixo, eles também fazem movimento de subir e descer, de acordo com o movimento das águas, o que desempenha mais força para os geradores elétricos que estão aqui embaixo instalados, tá certo? Então, nesse sentido, é mais uma opção de energia elétrica, que aqui nesse caso fica muito visível para nós, que trata-se de uma energia que ela é renovável, né? Ela não se finda e ainda por cima ela não é poluente, né? Ela não emite poluição no meio ambiente, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, das fontes não renováveis de energia, tá? Então nós viemos conversando aqui ao longo da aula das energias renováveis e agora a gente precisa falar das não renováveis, ou seja, aquelas que têm data para acabar, né? Quando a gente pensa nisso, um dos grandes nomes que vocês precisam aprender e se lembrar é do petróleo, tá? O petróleo é uma importantíssima fonte de energia do ponto de vista da economia atual. Porém, pessoal, o petróleo ele é uma fonte que é esgotável, tá? Existem perfurações que são feitas
tanto em terra quanto no oceano, onde é extraído o petróleo por meio dessas perfurações, e esse petróleo, então, ele é refinado para gerar uma série de combustíveis ou de produtos que podem ser utilizados a partir do refinamento do petróleo, certo? Então, a gente precisa pensar que essa fonte de energia, justamente por levar centenas e centenas, milhares de anos para ser composta, porque o petróleo, para que ele seja constituído na natureza, ele precisa de muito tempo, muita pressão, de restos orgânicos e, como eu falei para vocês, milhares de anos para ser constituído. Nós vamos até lá, descobrimos onde tem petróleo, perfuramos e extraímos esse petróleo. Mas, como eu falei para vocês, se o tempo é extremamente importante para que o petróleo seja constituído no ambiente natural, porque ele vai ser composto de restos de animais, ele vai ser constituído de restos de ambiente natural, ele vai ser constituído do calor, do aquecimento, do resfriamento, de mistura com minerais, de pressão. O ritmo que nós estamos extraindo o petróleo, nós jamais iremos dar tempo para que esse petróleo se constitua de novo. Então a gente precisa realmente pensar como fazer a substituição dessa fonte de energia, que é o petróleo, por outras, porque de fato, daqui a algum tempo, o petróleo não estará mais disponível para nós, né? Existem alguns estudos que dizem que em algumas décadas, ou seja, em algumas dezenas de anos, o petróleo se finda definitivamente no meio ambiente, tá certo? Então, é preciso realmente pensar em alternativas. Bom, a gente vai falar então, ao pensar no petróleo, justamente de um nome que vocês também precisam pensar, que é a categoria de combustíveis fósseis, tá? Então, a gente falou aqui do petróleo, tá? De início. Nós temos que falar também do carvão, que é uma fonte de energia também muito utilizada, tá? Inclusive, a gente precisa pensar que esse carvão hoje ainda é extremamente utilizado por grandes países, entre elas inclusive a China, tá? Que hoje está ativando usinas hidrelétricas justamente para tentar diminuir o consumo de carvão, porque lá é uma das principais fontes de energia. E o gás natural, que também está no meio ambiente, mas que também é uma fonte que ela é finita e a gente também está utilizando isso, e se a gente não encontrar alternativas, será uma outra fonte esgotável de energia, né? Então a gente está pensando nisso porque hoje o que, que acontece? Nós falamos toda essa nossa aula de fontes renováveis, né? E a gente viu problemas como a questão do alto custo de instalação, do alto custo de manutenção, de que não é qualquer lugar que a gente consegue ter essas energias renováveis. Elas existem, as tecnologias já estão disponíveis, mas ela ainda não tem uma grande viabilidade do ponto de vista não somente econômico, mas também de execução. Mas essa busca por fontes alternativas, ela realmente não pode parar, ela precisa continuar, porque os fósseis, que são aqueles que têm data para acabar, hoje eles são mais de 80% da fonte de energia do nosso planeta. Ou seja, as nossas principais fontes de energia são aquelas que acabam e não aquelas que não acabam. E é por isso que a gente precisa pensar muito nisso, tá? No Brasil, especificamente, nós estamos um pouco fora dessa margem mundial, tá? Nós aqui temos nas fontes de energia renovável um índice maior de uso do que a média dos países do mundo. Mas ainda assim, a nossa fonte de energia principal, que são os combustíveis fósseis, ainda é alta.
porque 56% ainda é dos combustíveis fósseis, tá certo? Por isso que alguns países que têm mais disponibilidade de petróleo nos seus territórios também vendem muito petróleo, tá? E isso é algo que a gente também precisa pensar, porque o petróleo se tornou um mecanismo econômico também, justamente porque existem países que não têm disponibilidade de petróleo, dependem da compra de petróleo de outros países, e aí existe uma guerra de mercado, né, onde por muitas vezes o período de venda, né, se você tiver mais gente querendo comprar e menos petróleo disponível, você tem um preço maior, porque as pessoas vão disputar para comprar, né? Eventualmente pode acontecer um desenho diferente. Você pode estar tendo mais extração de petróleo e quem compra ter condições de escolher de quem vai comprar. E quando isso ocorre, o preço do petróleo cai, né? Então, isso a gente tem que pensar no papel que esse petróleo tem, porque aí, além dele ser uma fonte de energia, ele também se torna um mecanismo de controle econômico, o que pode fazer muito mal, principalmente para os países que dependem muito dessa questão da compra e da venda do petróleo, tá certo? Então, a gente está pensando nisso, que infelizmente os combustíveis fósseis são ainda a maioria, esse é o indicador do mundo, ou seja, 81% da média mundial ainda vem dos fósseis. O Brasil tem uma média melhor, né, porque são a nosso percentual de uso dos combustíveis fósseis é mais baixo, por isso que é melhor para nós, né? E a gente tem que pensar que existe um outro agravante. Os combustíveis fósseis, eles são altamente poluentes, né? Então, esse ainda é um segundo problema. Então, nós estamos falando de um tipo de fonte de energia que se esgota, que acaba e que ainda polui. Então, essas políticas de melhoria do meio ambiente estarão sempre envolvidas na discussão de que é preciso diminuir até que chegue um ponto que a gente consiga acabar com os combustíveis fósseis. Tá certo, galera? Vamos então seguir aqui em frente. Eu trouxe para vocês algumas imagens aqui para que vocês consigam ter uma real percepção desse processo, tá? Aqui nós temos a extração de petróleo sendo feita no oceano, tá? Como que funciona isso, galera? Essas estações, elas são instaladas no oceano, no mar, tá? Elas são levadas por grandes navios, montadas em partes, tá? E aí quando chega no local onde já se descobriu que tem petróleo, já se perfurou e já sabe que ali tem petróleo, essas estações então, elas são montadas e elas ficam assim acima do mar. É como se fosse uma pequena ilha, né, superior às águas, onde aqui, pessoal, nós temos toda uma parte de indústria, literalmente, onde é feito o encanamento, a captação, né, a separação, o engarrafamento, porque eles são colocados em barris, né? Então tudo isso acontece aqui dentro dessa estação, tá? E aqui é como se fosse uma grande empresa mesmo. E aí o que, que acontece? Nessas partes baixas que vocês podem observar aqui na imagem, é aonde são colocados as tubulações que vão até o fundo do mar, onde foi perfurado e aonde é feito a captação do petróleo em camadas ainda mais baixas que o fundo do mar. Então, esse é um processo hoje de extração. O outro processo que vocês estão vendo aqui na foto são justamente por equipamentos de perfuração que são instalados na terra, tá? Atingem camadas mais profundas do solo e são encontrados os bolsões de petróleo, que aí então eles são canalizados e extraídos, tá certo? E aqui, galera, nós temos uma refinaria, tá? Ou seja,
Aqui é onde o petróleo bruto é entregue, porque ele vem ou daqui, dessa extração em terra, ou ele vem daqui, da extração oceânica, e eles são então encaminhados para uma refinaria. Na refinaria, esse petróleo ele é separado, ele é tratado, ele é misturado e formam diversos tipos de combustíveis que têm como base o petróleo, tá certo? Então, essas imagens elas deixam para nós bem claro como que é esse processo de extração dos combustíveis fósseis do meio ambiente, tá certo? Uma outra fonte de energia extremamente importante, pessoal, é a energia nuclear, tá certo? Como vocês já viram, certamente em filmes, documentários ou na TV, né? A energia nuclear, que também é chamada de atômica, ela tem um potencial energético muito alto, utilizando relativamente pouco de recurso físico, tá? Porém, esse processo nuclear, ele é chamado de fissão. E essa fissão, pessoal, ela é um processo radioativo, tá? Então, o que que a gente tem que pensar quando nós estamos falando de radioativo? Que existe radiação. E essa radiação é que é o grande problema da energia nuclear. Ela é um produto. Então, a fissão nuclear que acontece nas usinas de energia nuclear, também chamadas de atômicas, elas, por meio desse processo físico e químico que ocorre aqui, de fissão nuclear, gera-se muito calor e esse calor é aproveitado para gerar energia elétrica, tá? Porém, você tem que controlar a radiação, porque se você não controlar a radiação, você pode ter vazamentos ou até mesmo acidentes, como vocês já viram. Nós tivemos aqui no Brasil o acidente do Césio 135, em Goiânia, que aconteceu nos anos 80. Né? Nós tivemos aquele acidente em Chernobyl, né, que aconteceu também nos anos 80 e foi extremamente danoso. Né? As marcas da radiação existem lá em Chernobyl até hoje, justamente porque a radiação ela leva centenas e centenas de anos para se estabilizar, tá? Então, assim, nós temos, por um lado, uma energia que é produzida com muita eficiência, porque a capacidade energética é muito alta, mas, por outro lado, a gente tem um grande risco da radiação, né? Nós tivemos, alguns anos atrás, um terremoto que aconteceu no Japão e que danificou as usinas nucleares lá no Japão. Houve vazamento radioativo e hoje o Japão quase não está utilizando mais a energia nuclear justamente por conta do risco de acidentes. Aí não foi por um acidente por ação humana, mas um acidente por ação natural, não é? Então é preciso pensar nisso. A radiação ela é aquilo que a gente chama de produto, tá? E além do produto existe o lixo radioativo, tá? Que é aquele produto que fica depois da radiação ser emitida, tá certo? Então, como a gente pôde ver aqui, pessoal, ao longo dessa nossa conversa, nós temos vantagens e desvantagens para cada tipo de energia. Nenhuma energia é absolutamente a melhor, nem absolutamente a pior. Né? Nós vamos ter energias mais eficientes, menos eficientes, mais caras, mais baratas, mais perigosas, menos perigosas. Então, uma série de ações precisam ser pensadas. É preciso pensar no custo, é preciso pensar no impacto ambiental. Né? Então, a gente está falando de energia limpa, nós estamos falando de energia sustentável, né? Mas que podem ser caras, e a gente pode ter o processo inverso, que de repente ela não é tão cara, mas aí ela pode não ser limpa, não ser sustentável, e aí é um outro problema para a sociedade administrar. Né? Então a gente precisa avançar nessa discussão para que a gente possa descobrir cada vez mais energias que sejam mais baratas,
mais abundantes e que causem menos impacto ambiental para o nosso universo, para o nosso planeta, né? O universo que eu digo, o universo que a gente vive, né? E, por consequência, menos impactos para a sociedade de modo geral, tá certo? Aqui é um desenho, desculpa, é uma imagem da usina nuclear de Angra dos Reis, que fica no Rio de Janeiro, tá certo? Aqui, pessoal, a cúpula que vocês estão vendo aqui na imagem, tá? É uma central elétrica que já faz a administração desse processo elétrico, né? Aqui vocês estão vendo reatores elétricos, tá certo? Que são mobilizados a partir desse processo que é desprendido aqui. Porém, o reator nuclear, pessoal, ele está embaixo d'água, tá certo? Então, o que acontece? Embaixo da terra aqui, onde vocês estão vendo, existe água também, tá? Isso aqui é um avanço de terra que foi feito sobre a água, tá? Então isso aqui foi construído pelo homem sobre as águas. Então, por baixo de toda essa usina tem água, tá? E aí nós temos um processo aqui que para a energia nuclear é extremamente importante, que é a garantia de água para manter o equilíbrio térmico, porque se uma usina nuclear esquentar demais, ela explode, e se ela explodir, nós já sabemos que o estrago vai ser muito feio. Então, a energia nuclear depende diretamente de água, água abundante em volta é extremamente importante para diminuir os riscos de acidentes nucleares, tá certo? Então, a nossa aula se finda por aqui para que a gente consiga pensar justamente em vários tipos de energia, pensando que cada uma tem a sua característica própria, algumas com mais vantagens do que outras. Essas vantagens podem ser econômicas ou ambientais, tá? E a gente possa pensar como que essa energia de fato chega para nós na nossa casa, no conforto do nosso lar, né? Então, pensando nisso, se a gente sabe que cada energia tem um tipo de vantagem diferente, hoje o que os países procuram ter é diversidade, tá? Ou seja, conseguir vários tipos de energias diferentes para que eles não dependam exclusivamente de uma e assim você consiga ter o equilíbrio na geração e na distribuição de energia elétrica pelo território de um determinado país. Tá certo, galera? Essa tabela aqui é para facilitar um pouquinho para vocês. Então eu coloco aqui nessa tabela as vantagens e desvantagens de cada uma delas. E a partir disso vocês conseguem fazer uma comparação. Então nós estamos falando aqui justamente da eólica, da solar, da hidrelétrica, da biomassa, energia das marés. E aí a gente tem aqui pontos positivos, pontos negativos para cada uma delas que nós já viemos discutindo ao longo das aulas, tá certo? Então ainda temos aqui o restante da tabela com os combustíveis fósseis, não é? E também a energia nuclear que acabamos de falar aqui sobre ela, tá certo? Então, pessoal, a partir disso, eu inseri aqui no finalzinho da nossa aula um resumo da condição do Brasil, tá? Então a gente consegue fazer essa análise e pensar que a gente tem no Brasil um cenário diferente do mundo, porque a gente tem aqui 42% sendo uma matriz energética renovável, tá? E aí a gente tem biomassa, né? A gente tem os recursos hídricos, que são das hidrelétricas, né? Nós temos energia solar, nós temos energia eólica, né? Então, é exatamente isso que eu coloco aqui para vocês. A matriz energética brasileira, ela é maior que a média mundial quando a gente pensa nos aspectos renováveis, tá certo? Porém, ainda no nosso caso, o principal delas ainda é o combustível fóssil como fonte de energia, né? E aí tem alguns números aqui interessantes para vocês analisarem, tá? Nós temos aqui no Brasil 536 usinas eólicas, né? Então, olha, são mais de 6.600 cataventos espalhados por aí, né? Então, é muita coisa, são aqueles, né, enormes que a gente viu. Então,
A gente tem a questão dessa fonte de energia, no caso do Brasil, quando a gente fala das renováveis, como as que vêm da hidrelétrica, tá? Então aquela imagem que eu trouxe para vocês anteriormente aqui na aula, lá de Itaipu, né, daquela grande usina hidrelétrica, é uma das principais fontes de energia que a gente tem de distribuição para o Brasil todo, pessoal, tá certo? Então, esses dados são para vocês poderem comparar um pouquinho dessa realidade brasileira, que é melhor que a grande maioria dos países do mundo, mas ainda é possível e é necessário que ela melhore ainda mais, tá? E aí, por último, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que vocês vão assistir na sequência, falando um pouquinho sobre as fontes de energia. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam o vídeo e aí se preparem para o nosso trabalho que vocês realizarão logo daqui a alguns dias. Tá certo? Um abraço para todos vocês. Fiquem bem.